Olá, meu nome é Carolina. Sou uma mulher de 35 anos que passou por muita coisa nos últimos anos por causa do meu ex-marido inútil. Felizmente, nunca mais terei que lidar com ele, mas quero compartilhar minha história com quem estiver disposto a ouvir. Conheci meu ex-marido Carlos quando estávamos na faculdade. Frequentávamos uma faculdade comunitária porque nenhum de nós tinha dinheiro para ir para uma universidade melhor e nenhum de nós vinha de famílias ricas. Logo de cara nos identificamos com nossas dificuldades ao crescer, de uma forma que me fez sentir muito vista e compreendida, algo que eu não experimentava muito, considerando que eu era a filha do meio na minha família. De qualquer forma, Carlos e eu namoramos durante a faculdade, depois de nos formarmos, nos mudamos juntos para um apartamento. Eu cuidava de uma grande parte das contas porque Carlos não conseguia encontrar um emprego. Tentei ajudá-lo, mas os empregos que eu encontrava ou não estavam à altura de seus padrões ou eram trabalho demais. Eu não reclamava de ter que arcar com a maior parte das contas porque amava Carlos e achava que ele estava apenas em uma fase da vida em que estava tentando se encontrar. Em retrospecto, eu deveria ter visto os sinais de alerta e fugido imediatamente, mas aqui estou eu. 1 ano depois de nos formarmos e nos mudarmos juntos, acabei engravidando. Nesse ponto, eu estava apavorada. Não tinha recursos para cuidar de mim mesma, de Carlos e de um bebê, mas felizmente Carlos se esforçou e me mostrou que era capaz de ser um ótimo pai. Ele conseguiu um emprego razoável e trabalhou duro para economizar para o bebê. Depois que descobrimos o sexo do nosso bebê, estávamos tendo um menino, acho que realmente percebemos como nossas vidas iam mudar drasticamente, e foi quando nos demos conta de que ainda não tínhamos nos casado. Então Carlos me pediu em casamento e nos casamos no cartório alguns dias depois. Mesmo não sendo nada grande ou extravagante, não significa que não tenha sido o melhor dia da minha vida, pelo menos naquela época. Meu filho Caio nasceu pouco depois, com um peso saudável de 3,4 kg. Um olhar para seu rostinho precioso e eu soube que não deixaria nada nem ninguém machucá-lo. Carlos foi um pai incrível logo de cara. Eu nunca brigava com ele sobre suas responsabilidades e ele se certificava de cuidar de mim e do bebê. Me apaixonei ainda mais por ele nesse ponto. Ainda estávamos com dificuldades financeiras, mas éramos muito mais felizes do que antes. 2 anos após o nascimento de Caio, a mãe de Carlos faleceu. Eu não era exatamente próxima dela, mas ela era uma boa mulher. Carlos não era próximo de sua mãe, mas ainda assim lamentou sua perda. A única coisa boa que veio de sua morte foi que ela deixou para Carlos a casa dela. Aquela casa havia sido passada para ela pela bisavó de Carlos, então embora fosse uma casa ancestral relativamente nova, a única coisa que realmente importava para nós era o fato de que a casa estava totalmente quitada. Nos mudamos para aquela casa assim que tudo relacionado à morte da mãe de Carlos foi resolvido e começamos nossas novas vidas lá. Inicialmente, as coisas eram como sempre foram, mas então comecei a notar mudanças em Carlos. Ele ficou muito mais taciturno e irritado. Se recusava a falar comigo. Mal ajudava com Caio. Na verdade, ele simplesmente ignorava Caio. Caio gritava e chorava pelo pai, mas Carlos mal se importava. No início, pensei que ele estava apenas de luto pela perda da mãe e que talvez viver em sua casa de infância o estivesse afetando, mas com o tempo comecei a perceber que aqueles eram apenas seus comportamentos habituais voltando de antes do nascimento de Caio, exceto que estavam muito mais intensos. Carlos perdeu o emprego rapidamente e voltamos a administrar a casa com uma única renda. Eu não conseguia nos manter apenas com um salário, então tive que pegar um segundo emprego. Mal falava com Carlos porque podia sentir raiva e ódio se acumulando nele e não queria que isso transbordasse. Também não o deixava porque estava apavorada com a ideia de ser uma mãe solteira e não queria criar Caio em um lar desfeito. Continuei a trabalhar em 2 empregos por 3 anos até que não aguentei mais e disse a Carlos para se recompor e arranjar um emprego ou eu iria embora. Carlos levou minha ameaça a sério e encontrou um emprego. Era o suficiente apenas para cobrir nossa conta de luz, então ele disse que faria isso. Nos próximos 2 anos, esse foi nosso arranjo. Pensei que tivéssemos passado pelo pior, mas mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Carlos começou a beber pesado e a fumar. As pessoas em seu novo local de trabalho o levavam constantemente para beber e fumar, e isso se estendeu para sua vida em casa também. Fiz o meu melhor para lidar com isso e manter meu filho longe do pai bagunceiro, mas meu ponto de ruptura veio quando recebi um e-mail avisando para pagar nossas contas de luz e água até o final do mês ou nossos serviços seriam cortados.
Fiquei furiosa naquele dia. Usei o laptop de Carlos para verificar suas transações bancárias e descobri que ele vinha usando todo o seu salário por meses para beber e apostar. Ele estava tão endividado que senti bile subir ao ver aquilo. Naquele momento, eu soube que não podia continuar com ele. Então rapidamente peguei todas as minhas coisas mais importantes e as de Caio, junto com Caio, antes de sair. Estava a cerca de 1 hora de casa quando Carlos me ligou em pânico. Carolina, onde você está? Fui embora, Carlos. Não quero mais nada com você. O que você quer dizer? O que eu fiz? Você não fez nada, literalmente. Se eu continuar com você, todos nós acabaremos sem teto. Não posso deixar isso acontecer. Do que você está falando? Você deveria pagar nossas contas. Me diga porque recebi um e-mail dizendo que estamos com 6 meses de atraso. Eu posso explicar isso. Você não ganhou tanto quanto deveria? Ainda assim você ganhou o suficiente para financiar sua bebedeira. Você mentiu para mim, Carlos. Por meses. Não posso continuar fazendo isso com você. Olhei seus extratos bancários. Você ganhou mais do que o suficiente. Só escolheu gastar todo o dinheiro em bebida e sua dependência em jogos. Não posso deixar você destruir minha vida e a do nosso filho assim. Você não pode simplesmente ir embora um dia. Onde está Caio? Ele está seguro comigo. Você não pode me afastar do meu filho desse jeito. Sim, eu posso. Você vai arruiná-lo se ele continuar perto de você por mais tempo. Não quero que ele cresça achando que o jeito como você agiu era normal e aceitável. Nosso menino deve ter um futuro brilhante pela frente, e a única maneira de conseguir isso é se ele ficar longe de você. Você sabe que legalmente não pode fazer isso, certo? Sei, mas tenho provas suficientes da sua incapacidade de cuidar dele, então posso ter a guarda temporária até resolvermos o divórcio. Divórcio? Você vai mesmo se divorciar de mim por causa de algumas contas não pagas? Essas poucas contas não pagas estão na casa dos milhares agora. Eu não tenho esse tipo de dinheiro para pagar. Eles vão cortar tudo em breve e preciso sair. Deixei uma boa parte do pagamento das contas no balcão, mas você vai ter que dar um jeito no resto. Não posso deixar você fazer parte da minha vida nunca mais. Não há como conversarmos sobre isso? Você realmente quer que nosso filho cresça em um lar desfeito? Eu só fiquei com você porque não queria isso. Se dependesse de mim, teria te deixado 5 anos atrás. Mas agora percebo que fazer parte de um lar desfeito é melhor do que ver seus pais se odiarem. Você enlouqueceu. Não vou deixar você ficar com a guarda de Caio. Você não decide nada. Se realmente quiser a guarda compartilhada de Caio, precisa se recompor. Nenhum juiz ou júri vai te dar a guarda compartilhada do seu filho quando você mal ganha alguma coisa, bebe como um peixe e gasta todo o seu dinheiro em apostas. Espere só. Vou ganhar a guarda de Caio e depois vou fazer sua vida um inferno. Gostaria de ver você acordar e não beber imediatamente primeiro. Tchau. Eu não tinha ideia para onde estava dirigindo, mas sabia que precisava me afastar de Carlos. Desde que ele não soubesse onde eu estava, eu não me importaria. Acabei ligando para uma amiga que ficou mais do que feliz em me deixar ficar na casa dela pelo tempo que eu precisasse para me reerguer. Fiquei com ela por quase 3 meses antes de finalmente ter dinheiro suficiente para alugar meu próprio apartamento. Então comecei a economizar para o divórcio. Eu sabia que Carlos não iria facilitar as coisas para mim, então precisava de dinheiro suficiente para pagar um bom advogado. Felizmente, consegui encontrar um ótimo advogado que estava disposto a trabalhar pelo quanto eu pudesse pagar. Levou mais de 1 ano para resolver o divórcio e, quando finalmente foi resolvido, recebi a guarda total de Caio. Carlos não tinha estabilidade financeira e tinha um histórico de bebida e jogo, nada disso é um ambiente estável para uma criança. Ele recebeu direitos de visita um fim de semana por mês. Eu odiava isso, mas fiz as pazes com a situação. Continuei trabalhando duro até conseguir um emprego muito bom que permitiu que Caio e eu vivêssemos mais do que confortavelmente. Caio visitava o pai uma vez por mês e, embora não fosse o maior fã do pai, nunca reclamava. Cortei todo o contato com Carlos e, a menos que fosse para coordenar os horários de entrega e busca de Caio, não me importava em falar com Carlos.
O arranjo funcionou para nós por 5 anos. No entanto, no 5º ano, Caio estava com cerca de 12 anos na época, comecei a notar Caio ficando bastante assustado de ir à casa do pai. Lembro-me de ter conversado com ele sobre isso uma vez, mas Caio apenas desconversou. Não insisti mais e esqueci o assunto, algo do qual me arrependo profundamente. Esse comportamento estranho de Caio continuou por 1 ano e eu nunca mais o questionei. Fiz o meu melhor para estar lá para ele, mas ele fazia questão de me afastar o tempo todo. Um fim de semana em particular, deixei Caio na casa do pai por volta das 17 horas. No entanto, à meia-noite, ouvi batidas fortes na minha porta da frente. Fiquei apavorada, mas uma olhada na minha câmera e me senti melhor. Era Caio. Essa tranquilidade logo foi substituída pela preocupação sobre por que ele estava na minha casa àquela hora, em vez de estar na casa do pai. Fiquei ainda mais alarmada quando Caio levantou a cabeça e vi que ele estava chorando. Caio, querido, o que você está fazendo aqui? Cadê seu pai? Mãe? Meu Deus! Por que você está chorando? Você está machucado? Eu não estou machucado. Eu só. Acalme-se, querido. Respire fundo. Você está bem. A mamãe está aqui com você. Tome seu tempo e me diga o que aconteceu. Entre, deixe-me fazer um chocolate quente para você. Não. Eu preciso te contar. Ok, querido. O que é? Por favor, não me deixe sozinho com o pai de novo. O quê? Por quê? Ele fez alguma coisa com você? Mãe, por favor, não fique brava comigo, mas toda vez que eu ia para a casa do pai, ele me batia. Olhe meus braços e pernas. O quê? Meu Deus, meu amor. Eu nunca poderia ficar brava com você. Mas por que você não me contou antes? Pai ameaçou me machucar mais se eu contasse para alguém. E eu não sabia o que fazer. Eu realmente queria te contar, mas estava com tanto medo. Oh, querido. Estou tão feliz que você veio me contar isso. Eu nunca poderia ficar brava com você por isso, ok? Prometo cuidar melhor de você. Mas aconteceu alguma coisa hoje à noite que fez você vir correndo para mim? Bem, o pai sempre agia de forma estranha antes de me bater. E eu queria ver o que era. Estranha? Como assim? Ele voltava para a casa do trabalho, ou acordava de manhã, ou sei lá, e se comportava normalmente. Ele era legal comigo e fazia piadas comigo. Mas então ele ia para o quarto dele, ou ficava na sala depois que eu subia para o meu quarto, e de repente ele se transformava nesse monstro furioso. A menor coisinha o deixava irritado o suficiente para começar a me bater. Meu Deus! Sim, então eu decidi descobrir o que havia de errado com ele. Quer dizer, o humor dele mudava tão rápido que eu sabia que algo devia estar incomodando ele. Então eu configurei meu telefone hoje à noite para gravar a sala de estar onde ele estava sentado, e foi quando eu peguei fazendo isso. Meu Deus, isso é cocaína? Que diabos? Eu não sei o que era aquilo, mas eu sabia que era uma droga. Eu queria ficar no meu quarto, mas precisava pegar meu telefone de volta antes que o pai visse. Eu desci e o pai ficou bravo comigo por estar acordado depois das 22 horas, então ele me bateu. Eu até peguei isso na câmera, mas depois que o pai terminou, consegui pegar meu telefone de volta. Olhei a gravação e consegui fugir para você. Oh, querido, isso é demais para você lidar. Não se preocupe com nada, eu vou cuidar disso. Mas você definitivamente merece um chocolate quente esta noite. Por que você não toma um banho quente enquanto eu preparo isso para você? Obrigado por acreditar em mim, mãe. Não, eu sinto muito por não ter prestado mais atenção em você. Sinto muito por não ter te protegido adequadamente. Eu sei que você vai me proteger com tudo que tem agora, então tudo bem. Vou tomar aquele banho agora. Me senti tão além de envergonhada por não ter investigado mais profundamente os sinais. Caio teve que passar por tanta coisa só porque eu escolhi fechar os olhos. Nem consigo colocar em palavras o quanto eu odiava Carlos naquele momento. Eu queria ir até a casa dele e fazê-lo em pedaços, mas eu sabia que a coisa certa a fazer era informar as autoridades sobre o comportamento de Carlos e seu uso de drogas.
Honestamente, adoraria dizer que Carlos usando drogas veio como um choque para mim, mas realmente não veio. Parecia um passo natural depois de vê-lo usar álcool até mal conseguir ficar de pé. Eu só odiava que ele tivesse colocado Caio no meio de tudo isso. Depois de me certificar de que Caio estava se sentindo melhor, liguei para a polícia e expliquei minha situação. Tentei obter mais informações de Caio, apenas para ter certeza de que não havia perdido nenhuma informação importante, mas Caio não tinha mais nada a dizer. 15 minutos depois que fiz a ligação, houve uma batida na minha porta. Havia 2 policiais parados lá. Pedi a Caio que subisse para o quarto dele para que eu pudesse conversar com os oficiais. Olá, senhora. Sou o oficial Cláudio e este é meu parceiro, oficial Daniel. Você ligou para o 190 sobre uma emergência? Sim, meu filho, ele deveria estar na casa do pai dele neste fim de semana, mas ele fugiu e voltou para cá. Quando perguntei por quê, ele me disse que o pai dele estava batendo nele depois de usar drogas. Não tenho ideia de que tipo de drogas eram, mas definitivamente eram drogas. Tem certeza de que eram drogas, senhora? E como você sabe que as drogas estavam envolvidas nisso? Você e o pai do seu filho estão divorciados, certo? Há quanto tempo e que idade seu filho tinha na época? Sim, o pai do meu filho e eu nos divorciamos há 5 anos, e meu filho Caio tinha 7 anos na época. E antes que você pense nisso, não, meu filho não inventou essas histórias. Ele me mostrou evidências em vídeo que ele gravou secretamente do pai dele usando as drogas antes de bater nele. Tudo bem, podemos ver seu filho e o vídeo? Claro. Caio, você pode descer por alguns minutos, querido? Sim, mãe. Você chamou quem são eles? Querido, eu chamei a polícia. Sinto que eles são os melhores para lidar com essa situação. Eles queriam falar com você e ver o vídeo que você me mostrou. Ah, sim, claro. Aqui está o vídeo que eu gravei. Esse é seu pai? Sim, senhor. Quando você gravou este vídeo? Há apenas algumas horas. Há quanto tempo ele está abusando de você e você tem alguma ideia de há quanto tempo ele está usando drogas? Papai recebeu direitos de visita há apenas 2 anos, mas ele era bom para mim então. O abuso só começou há 1 ano e meio, e eu notei seu comportamento estranho por volta dessa época, então acho que ele está usando drogas há 1 ano e meio, mas não posso ter certeza total. Bem, temos algumas notícias preocupantes para você dois. Na verdade, estamos investigando esse homem há algum tempo. Eu não entendo. O que você quer dizer? Por semanas, temos recebido reclamações sobre barulhos e encontros tardios na casa dele. Encontros? Um monte de pessoas têm ido à casa dele tarde da noite. Depois de um pouco de investigação, identificamos a maioria deles como vários viciados em drogas. Suspeitávamos que o pai de Caio estivesse vendendo drogas, mas nunca tivemos nenhuma evidência concreta disso. Mas Caio, você nos forneceu todas as evidências que estávamos procurando. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso, mas espero que você se sinta melhor sabendo que ajudou a tirar um traficante de drogas das ruas. Tudo bem, e é bom saber que pude ajudar de alguma forma. Estou um pouco confusa. Como esse vídeo é prova de que Carlos está vendendo? Quer dizer, é prova de que ele está usando, certo? É sim, mas nos dá a chance de conseguir um mandado para revistar a casa dele, e tenho certeza de que quando revistarmos a casa, encontraremos algo. O mandado estará pronto em 1 hora. Por que vocês dois não esperam na minha sala de estar? Em troca, quero estar lá com vocês quando entrarem na casa de Carlos. Essa não é uma ideia inteligente, senhora Rogers. Sim, senhora Rogers. Não sabemos o quão perigoso Carlos realmente é, e não podemos arriscar que você se machuque. Eu não vou me machucar. Prometo não pisar dentro da casa dele. Só quero falar com ele. Ele pôs as mãos no meu filho e não quero deixá-lo sair impune dessa maneira. Por favor, estou implorando. Tudo bem, mas você não pode pisar dentro da casa de jeito nenhum. Ao menor sinal de agressão de Carlos, vamos tirá-lo da situação. Você entende? Absolutamente. Meu coração estava acelerado. Sim, eu esperava que Carlos usasse drogas, mas nunca pensei que ele começaria a vender ou, em geral, fazer coisas muito ilegais.
Fiquei ainda mais apavorada quando percebi que Carlos havia colocado Caio em perigo trazendo viciados em drogas para casa enquanto Caio estava lá. Não sou alguém que tem preconceito contra viciados em drogas. Reconheço que é uma doença genuína. Mas o que eu não concordo é expor crianças a adultos que são incapazes de funcionar porque estão muito drogados. Enquanto esperávamos o mandado ser aprovado, os policiais ficaram sentados na minha sala de estar enquanto minha mente corria com todas as maneiras em que Caio havia sido colocado em perigo. Não pude deixar de agradecer a Deus que Caio estava seguro e vivo. Quando o mandado chegou, pedi a Caio que fosse para a cama. Disse a ele que voltaria assim que tudo estivesse resolvido e saí com os oficiais. Conseguimos o mandado e dirigimos o mais rápido possível para a casa de Carlos. Antes de sairmos do carro, os oficiais Cláudio e Daniel me lembraram que eu não poderia entrar na casa. Garanti a eles que eu só queria confrontar Carlos e surpreendê-lo com o fato de que ele havia sido pego. Esperamos no carro por cerca de 10 minutos antes de sermos acompanhados por outras viaturas que cercaram a casa de Carlos. Quando todos estavam em posição, o oficial Cláudio, o oficial Daniel e eu nos dirigimos à porta de Carlos. Quando Carlos abriu a porta, ele parecia estar chapado de múltiplas drogas, mas a visão dos dois oficiais o acordou imediatamente. Carolina, o que você está fazendo aqui? Por que você tem 2 policiais com você? Se você está aqui para levar Caio, você sabe que é meu tempo com ele e que isso é ordenado pelo tribunal. Você não tem direito de trazer esses policiais aqui. Oh, eu acho que tenho todo o direito do mundo de estar aqui com esses adoráveis oficiais. Onde está Caio? Ele está dormindo lá em cima. Tem certeza? Porque da última vez que verifiquei, ele estava na minha casa, dormindo na cama dele lá. Isso é um monte de besteira. Essa é sua estratégia para mentir e conseguir a guarda total do meu filho? Eu não estou mentindo sobre nada. Eu sei o que você tem feito com ele. Oh, o que eu tenho feito com ele? Eu vi os hematomas por todos os braços e pernas dele. Eu sei que você tem batido nele, e eu também sei que você tem usado drogas. Drogas? Você está realmente indo tão longe assim? Você quer que eu seja preso só porque você quer ter a guarda de Caio? Eu tenho provas de você usando drogas. Oficiais, tenho certeza de que há uma maneira melhor de usar o dinheiro dos nossos impostos do que ouvir as alegações de uma senhora louca. Senhor, aqui está o mandado para revistar sua casa. Temos motivos para acreditar que o que a senhora Rogers está dizendo é verdade. Vocês não podem estar falando sério. Eu não quero vocês na minha casa ou olhando minhas coisas. Senhor, isso é necessário e se você resistir, nós forçaremos nossa entrada. Estamos pedindo pacificamente que você nos permita entrar em sua casa. Isso é loucura. Que tipo de evidência vocês têm? Por tudo que sabem, Carolina poderia ter editado algo para parecer que era eu. Vocês não têm ideia de quão vil e louca essa mulher é. Ela literalmente me deixou porque era delirante o suficiente para pensar que poderia fazer melhor do que eu. Eu não estava sendo delirante. Você era uma pessoa horrível para se estar perto. Você sempre bebia e cheirava constantemente a fumaça. Você mentiu para mim por anos sobre onde estava gastando seu dinheiro e quase nos deixou sem teto. Por que eu iria querer ficar com alguém assim? Independentemente dos seus problemas pessoais, também houve relatos de vizinhos nesta área sobre barulhos altos e reuniões noturnas acontecendo na sua casa. Isso, junto com as evidências que a senhora Rogers trouxe, nos permitiu ter certeza de que não há nada ilegal acontecendo aqui. Se você realmente não tem feito nada de errado aqui, não tem nada com que se preocupar. Na melhor das hipóteses, só pediríamos que você tivesse cuidado com barulhos altos depois das 22 horas. Eles estão certos, Carlos. Se você não tem nada a esconder, deixe-os entrar. Isso não é sobre eu esconder coisas, é sobre minha privacidade sendo invadida. Senhor, este é um mandado para revistar sua casa. Sinta-se à vontade para lê-lo, mas temos que cumprir nosso dever. Com licença agora. Daniel me puxou para mais longe da casa e me fez sentar no carro da polícia. Ele me disse para não sair do carro a menos que explicitamente me dissessem para fazê-lo. Assegurei a ele que ficaria parada e Daniel correu para dentro da casa para ajudar o resto de seus colegas. Os policiais ficaram lá dentro por um bom tempo, e a cada minuto que passava, meu coração batia mais rápido.
Não pude deixar de me preocupar que Carlos tivesse conseguido de alguma forma se livrar de todas as evidências de seu crime e fosse fazer da minha vida e da de Caio um inferno uma vez que isso acabasse. Felizmente, quando os policiais saíram, eles tinham Carlos algemado e uma bolsa bem grande que parecia pesada. Eles encontraram uma boa quantidade de drogas na casa de Carlos e, quando os policiais as encontraram, Carlos tentou fugir. Em sua tentativa de fugir de sua casa totalmente cercada, ele feriu 2 oficiais, o que foi mais uma ofensa. Foi só depois que vi o carro da polícia com Carlos dentro se afastar que finalmente consegui acalmar minha frequência cardíaca. Cláudio e Daniel voltaram para o carro e me checaram antes de me levar de volta para casa. Caio estava acordado me esperando. Dei-lhe o maior abraço e o informei que seu pai havia sido preso e ficaria longe por muito, muito tempo. Caio ficou tão aliviado que começou a chorar. Eu nem podia imaginar o tipo de alegria que meu filho deve ter sentido, e não pude deixar de pensar o quão perturbador era que Caio estivesse feliz que seu pai tivesse ido embora. Carlos errou feio e ia pagar por isso. Os meses seguintes foram nada menos que cansativos. A primeira coisa que aconteceu foi que Carlos foi acusado de um crime grave e foi sentenciado a 20 anos de prisão por isso. Agredir 2 policiais lhe rendeu mais 2 anos de prisão. Abusar de Caio lhe rendeu mais 1 ano, e ele foi sentenciado a um total de 23 anos de prisão. Carlos parecia derrotado durante essas audiências no tribunal. Gostaria de poder dizer que senti pena dele, mas tudo que senti foi uma imensa raiva e ódio por ele pelo que fez a Caio. Eu queria que ele fosse preso pelo maior tempo possível. Depois disso, tive que resolver os direitos de guarda de Caio. Como Carlos era um criminoso, seus direitos parentais foram perdidos e eu me tornei a única guardiã de Caio. Caio e eu ficamos além de extasiados com isso e até fomos ao restaurante favorito de Caio para comemorar. Além de ter seus direitos parentais revogados, a casa de Carlos também foi tomada pelo governo por causa de seus empréstimos acumulados. Carlos teria um momento difícil quando saísse da prisão, e eu não poderia ter ficado mais feliz com isso. Fiz questão de colocar Caio em terapia, mesmo que ele me dissesse quase 1 milhão de vezes que estava completamente bem. Eu ainda queria verificar. Além disso, não há nada de errado em ter consultas regulares de terapia. Caio só tem prosperado desde que obtive a guarda total dele, e sinto que sou a pessoa mais feliz do mundo por causa disso. Vai demorar um pouco até eu parar de ser tão superprotetora com Caio, mas também me coloquei em terapia, então vou trabalhar nisso. Tudo que resta para Caio e eu fazermos agora é viver nossas vidas da melhor maneira possível.